Olá, está começando mais um programa da Convenção Batista Paranaense. E do dia 7 de setembro nós temos muito a falar, muito a considerar. Haja visto que o nosso país vive e escreve uma nova história desde a sua independência. História essa marcada por muitas lutas, por muitas batalhas. Com certeza nós temos muito a comemorar, mas também temos muito ainda a considerar pela frente. O Brasil precisa crescer e se desenvolver em muitas áreas. Contudo, mais do que buscar o futuro, eu gostaria de iniciar o programa de hoje fazendo uma reflexão, a qual também terá como base a palavra de Deus, textos bíblicos, mas um pouquinho também da nossa história. Acho interessante o período da colonização, quando Portugal ainda exercia uma influência muito grande sobre a nossa nação, que ficou marcado por algumas bandeiras. A nossa bandeira, a bandeira do Brasil, é uma bandeira muito conhecida. O nosso futebol, o nosso esporte, de um modo geral, tem levado essa bandeira a ser conhecida mundialmente. Nosso famoso Ayrton Senna, como Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa, outros corredores de automobilismo, sempre procuraram, nos momentos de vitória, usar a bandeira como símbolo do seu orgulho, da sua nação. E realmente isso é algo que nós precisamos ter, porque a nossa história é muito bonita. O nosso Brasil é um país muito abençoado, um país lindo, mas poderia ser muito mais se Deus fosse a sua nação. Quando eu mencionei a respeito das bandeiras, até chegarmos à bandeira a qual nós temos hoje, nós figuramos ali algumas que, obviamente por causa da influência de Portugal, elas estavam em solo brasileiro. Dentre essas, a bandeira que chegou na nossa nação, em 1500, foi a bandeira real. Depois, a bandeira de Dom Pedro II, rei de Portugal, que também é significativa pela sua importância na história. Até chegarmos à última bandeira que precedeu a bandeira atual, ela existiu, ou digamos assim, ela ficou em evidência apenas entre 15 a 19 de novembro de 1889. É a bandeira provisória da República. Ela é interessante porque parece-se com a bandeira norte-americana, mas evidenciando o nosso verde e amarelo tão bonito. Em 1889, dia 19 de novembro, nós oficializamos então, a nação na época oficializou a atual bandeira, que fica marcada não somente pelas cores, o verde, o amarelo, o azul e o branco, mas também por uma frase composta de duas palavras: ordem e progresso. Ordem e progresso era o desejo na época, que o Brasil pudesse colocar a casa em ordem e, consequentemente, progredir. Interessante que este desejo de progredir é algo natural a todos nós. Pelo menos deve ser. Toda pessoa deve tentar progredir, crescer, desenvolver-se. E o Brasil desenvolveu e muito. No ano de 2012, o índice de crescimento do Brasil, de desenvolvimento econômico, ele figurou em 7º lugar como a 7ª maior potência econômica do mundo. Muito à frente de Portugal, que ficou na 46ª posição. Ou seja, realmente o Brasil tem se desenvolvido, tem crescido e alcançado realmente muitas conquistas. Portugal precisa rever também a sua própria história. Hoje, a própria situação da crise econômica que atingiu tantos países, principalmente ali na Europa, fez com que Portugal desse uma estagnada. E eu me refiro um pouco a Portugal e ao Brasil, porque seja Portugal, Brasil, Argentina, Estados Unidos ou qualquer outra nação que exista, para que ela de fato se desenvolva, cresça e seja uma nação feliz, ela precisa de Deus. A Bíblia diz no Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu desejo, e o desejo, creio que seu também, é que o Brasil seja um país próspero, que você seja uma pessoa próspera.
mas essa prosperidade depende deste elemento fundamental. Deus precisa ser o Senhor. Deus precisa ser o Senhor da nossa nação. E eu coloco agora de forma muito clara, Deus precisa ser o Senhor da sua vida, para que você possa ter alegria, felicidade, uma vida plena. A Bíblia diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que se nós queremos vencer as lutas, as provações, as batalhas do mundo, não poderemos fazê-lo sem a ajuda e sem a intervenção de Deus. Deus quer intervir, Deus quer abençoar, Deus quer mudar a nossa história. Deus quer colocar ordem na nossa história. Por que ordem é importante? Por que esta palavra figura-se ali na nossa bandeira? Existe a razão histórica e inclusive filosófica, que foi a influência do positivismo de Augusto Comte, que na época dava e evidenciava a importância das pessoas olharem para esse aspecto da ordem em uma nação, na sua própria vida, e estabelecer princípios e valores que trariam então esse posicionamento, esse desenvolvimento e consequente progresso. Pois bem, usando as duas palavras como chave, ordem e progresso, eu gostaria de pensar com você o seguinte. A Bíblia diz, lá no texto bem inicial, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia, na língua original, a língua hebraica, ela significa para o português da seguinte maneira: ela era um caos, ou seja, a terra estava um caos. A criação estava um caos, porque ainda não havia sido dado ordem, não havia sido feito o trabalho que Deus veio fazer, colocando vida e gerando vida por meio dessa ação. Deus disse, haja luz, e houve luz. A partir desse momento, Deus começa a colocar a ordem no caos. A existência estava em caos. Existem pessoas vivendo hoje no caos. Lares destruídos, relacionamentos rompidos, a falta de identidade, a própria questão da sua existência sendo questionada, enfim, pensamentos, reflexões que levam muitas pessoas à tristeza, ao sofrimento, à solidão, ao isolamento. É um caos. Deus quer mudar essa história. Deus quer que você permita que, assim como Ele fez lá na criação, Ele coloque ordem na sua vida. Ordem é algo que gera benefícios. Ordem gera saúde, gera tranquilidade. Ordem gera paz. Ordem gera desenvolvimento. Ordem gera muitos benefícios. Afinal de contas, você já imaginou viver numa cidade hoje como Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba, em que não existisse nenhuma ordem no trânsito, não existissem sinais de trânsito, não existissem placas de identificação? Você imaginou a praça da sua cidade, aquela praça bonita lá de Maringá, toda cheia de carros em cima? Todo mundo apinhado, sem nenhuma ordem? Não tem como. A vida se torna inviável. Não temos como viver sem um mínimo de decência. Deus é colocado também pela palavra dele, na sua própria Bíblia, dizendo que ele não é de confusão. Deus gosta de ordem. Deus gosta de colocar as coisas de forma correta, porque isso gera vida, isso gera coisas positivas para as nossas vidas. O inverso da ordem é a desordem, é o caos. E esse caos é que muitas pessoas acabam vivendo. É esse caos que o nosso país está vivendo em muitas áreas. Apesar deste glorioso desenvolvimento, apesar de eu mencionar que no ano passado nós figuramos na 7ª posição como maior potência do mundo, economicamente falando, o Brasil ainda vive o caos em muitas áreas. É o caos na saúde pública, é o caos na educação, é o caos no trânsito mesmo, como eu mencionei.
nós precisamos melhorar e muito. Assim como eu entendo que todo ser humano, toda família, deseja também melhorar, deseja desenvolver-se, deseja crescer, deseja progredir. Lembrando, ordem e progresso. Este progresso é consequência de colocar as coisas em ordem. O progresso tem a ver com prosperidade. Afinal de contas, quem não deseja prosperar? Começar um empreendimento e progredir na sua empresa. Se não fosse esse o desejo, ninguém começaria nada. Você começa um novo curso, você está estudando, você deseja progredir nesse curso. Você vai fazer o vestibular, você deseja ser bem-sucedido no vestibular. Você começa a fazer academia e você deseja progredir. Você deseja alcançar os objetivos. Quem sabe uma própria melhor qualidade de vida, ou quem sabe perder um pouco de peso. O fato é que todos nós queremos e entramos num determinado projeto ou processo querendo sempre progredir. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus também deseja que você progrida. Deus deseja que você prospere. Mas para que isso aconteça, alguns elementos precisam ser considerados. E esses elementos encontram-se na palavra de Deus. Diz da seguinte forma a Bíblia no texto de 2º livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto pode ser dividido em duas situações. Uma grande promessa e uma grande condição. A condição vai gerar a promessa e, sucessivamente, as duas coisas estão relacionadas. Não tem como tirar uma da outra. Deus está prometendo, eu vou sarar a sua terra. Essa palavra, em um primeiro momento, ela foi aplicada ao povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Isso está registrado. O momento em que este povo estava fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. Eles estavam se desviando dos caminhos de Deus. Eles estavam saindo das ordens, daquilo que Deus estabeleceu, da lei que Deus estabeleceu. Leis estas para o próprio bem da sua nação, para o próprio bem do seu povo. E isso estava trazendo prejuízos, consequências drásticas para a sua história. O que ocorreu na sequência? Mas Deus lhes dá a oportunidade dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou seja, este povo que eu quero abençoar precisa ter a sua parte no processo. Eu quero sarar a sua terra. Eu quero abençoar a sua vida. Da mesma maneira, Deus está dizendo para você hoje, eu quero estar contigo. Eu quero abençoar a sua história. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero cuidar de você. Mas para que Deus possa cuidar de você, você precisa permitir. Toda criança precisa de cuidados, mas muitas crianças não querem ser cuidadas. Todo adolescente precisa de cuidados, mas nem todo adolescente quer ser cuidado. Da mesma maneira, toda pessoa precisa do cuidado de Deus, mas nem todos querem receber essa ajuda que Ele dá. Por isso ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu gostaria de concentrar um pouco o nosso pensamento nessa frase. Ele diz ali, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, tem uma identidade comigo. Nós precisamos entender que para que algo seja feito, é preciso haver um tipo de relacionamento com qualquer tipo de proposta, desejo ou ação que a gente venha a ter, eu preciso depender do outro. Nós dependemos das pessoas. Para que eu possa ter um casamento feliz, eu dependo que a minha esposa caminhe e que juntos construamos um lar feliz. Se eu quero ter filhos que vão prosperar, que vão progredir, é preciso essa via de mão dupla, em que ambos cumprem com seus papéis.
Eu não quero aqui rebaixar de forma alguma o relacionamento que você deve ter com Deus, que eu devo ter com Deus, à esfera humana, cuja natureza é pecaminosa, é falha. Deus está acima do pecado. E é isso que realmente nós precisamos entender. Com Ele não haverá decepções. Nós vamos estar desfrutando de um relacionamento plenamente feliz. Quando a gente fala de identificação com Deus, eu não estou falando de uma identidade religiosa. Eu não estou falando que você tem que estar vinculado ou necessariamente sua salvação esteja atrelada ao nome de uma igreja, o nome de uma identificação religiosa, porque, afinal de contas, hoje existem milhares de identificações religiosas, mas o que eu estou dizendo é que você tem que ter uma identificação com o próprio Deus que te criou. E para que isso aconteça, a palavra diz da seguinte maneira: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Nós temos aqui verbos que falam de ação. Se humilhar, orar e buscar são atitudes que você precisa ter. Humilhar-se significa você reconhecer que precisa de Deus. Significa você reconhecer que não é autossuficiente. Você precisa da intervenção dele. Por que muitos governantes acabam errando, tomando decisões desastrosas? Porque se acham autossuficientes. Não buscam o melhor de fato para a coletividade. O seu orgulho, a sua posição, o seu poder faz com que ele haja de tal maneira que, indistintamente daquilo que as pessoas possam opinar, ele vai fazer porque ele acha que deve ser daquela maneira. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Tomamos as nossas decisões simplesmente porque adquirimos determinado conhecimento, formal ou informal, seja pela escola da vida ou pelas escolas formais, as faculdades, as pós-graduações, mestrados e doutorados, cujas pessoas buscam e devem continuar buscando, sim. Porém, isso não pode substituir a nossa dependência de Deus. Interessante falar sobre dependência, porque o Brasil dependia de Portugal e buscou a sua independência para ser uma nação forte. Só que essa relação de dependência e independência, de certa forma, ela sempre vai existir, de um nível ou de outro. É como o filho que sai de casa, da casa dos seus pais, para se tornar independente. Obviamente que ele tem agora muitas decisões que vão afetar a sua vida e que não dependem mais dos seus pais. Mas isso não está dizendo que ele não dependa deles. Ele precisa continuar mantendo esse relacionamento, até para o seu próprio bem-estar. Deus nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões. Porém, essa capacidade de tomar decisões, ela precisa sempre pedir a orientação de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Um dos textos que me chama muita atenção no livro de Provérbios é que Deus faz planos para as nossas vidas. Mas nós queremos que os nossos planos prevaleçam. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar o que nós precisamos, identificando a Deus como Pai. Olha a identificação de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso é uma identificação. Quando Jesus ora, Pai nosso que estais nos céus, ele está falando de uma relação, de uma identidade que ele tinha com Deus Pai. Fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes você já repetiu essas palavras de Jesus? Quantas vezes nós já repetimos estas palavras no decorrer da nossa vida? Com certeza foram milhares de vezes. Mas para que isso se torne realidade, não basta eu dizer, Deus, seja feita a tua vontade, e eu
sempre insisto colocar a minha vontade acima de tudo. Quando o Salmo 33, 12 diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, significa a nação, o povo, a igreja, o bairro, a cidade, a organização em que Deus coloca a sua direção através da palavra dele, escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o registro da vontade de Deus. Aqui nós encontramos elementos que norteiam todas as áreas da nossa vida, inclusive investimentos financeiros. É verdade. A Bíblia nos dá dicas, nos dá conselhos, nos dá orientações de onde investir os recursos que nós precisamos, que nós temos em mãos. O fato é, querido amigo telespectador, que eu poderia aqui passar minutos, horas, falando sobre a bênção de Deus que é desencadeada pelas nossas atitudes. Isso está atrelado. Se não estivesse atrelado, ele não diria: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Ou seja, eu vou curar, eu vou abençoar, mas eu preciso que vocês façam a sua parte. Eu preciso que vocês entrem neste processo e me permitam agir. O Brasil precisa da intervenção divina. Hoje, 7 de setembro, convido você a juntos orarmos pela nossa nação, pedindo que Deus abençoe, sim, a nossa nação, os nossos governantes. Mas eu também quero pedir que Deus abençoe a sua vida e que Deus governe a sua história. Permita que isso aconteça. Deixe que isso aconteça. Deus realmente quer mudar a nossa história. Agora, você está disposto? A nossa nação, os nossos governantes estão dispostos a permitir que Deus seja Senhor? Se sim, muita coisa precisa mudar. E essa mudança depende da sua decisão. Depende da sua postura, que vai começar neste exato momento. Gostaria de convidar você agora a orar, para que estejamos juntos, com 2 objetivos. Primeiro, colocando a nossa vida diante de Deus, e depois nós vamos orar pela nossa nação. Se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, nesse momento feche os olhos e ore comigo da seguinte maneira: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu perdão. Eu desejo ser abençoado, eu desejo prosperar, progredir, mas quero fazer a Tua vontade. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Ó Deus, eu tenho tido fracassos, eu tenho tido desilusões, problemas, lutas, que têm me impedido de prosperar, de progredir. Mas eu coloco a minha vida diante do Senhor e peço a sua intervenção. Escreve uma nova história na minha vida. Senhor Deus, eu quero clamar por esta pessoa que nos acompanha nesse momento, pedindo que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, a sua casa, transformando a sua história. Clamamos para que o Senhor esteja intervindo sobre a nossa nação. Abençoa os nossos governantes, Pai, desde a presidenta, a passar por todos os outros governantes, autoridades. Nós pedimos a Deus a Tua bênção, Senhor, sobre o legislativo, o judiciário, sobre o executivo. Pai querido, eles tomam decisões que influenciam o nosso viver hoje. Por isso eu peço a Tua bênção sobre todos. Pai amado, abençoa também a mim e a cada um destes que estão acompanhando o programa no seu lar. Que a Tua bênção os alcance. Esse é o nosso desejo, que fazemos orando em nome de Jesus. Amém. Se você deseja rever este programa ou assistir outros que já foram veiculados pela TV Educativa, acesse o nosso canal no YouTube. Você tem acesso através do site www.batistasparaná.org.br. Você também tem essa informação no seu vídeo. Ali também encontrará o endereço das igrejas. Amanhã é domingo e eu quero convidar você a participar em um dos nossos cultos. Procure uma igreja batista perto da sua casa. Participe, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente. Esse é o nosso convite
e que se estende também a encontrar novamente contigo no próximo programa. Que Deus te abençoe.